vez. Muito obrigada por acompanhar a gente mais uma vez, por estar aqui para aprender cada vez mais. Hoje a gente vai conversar sobre as estratégias que os investidores iniciantes devem evitar. E por que devem evitar? Hoje a gente vai conversar com a Carol. Tudo bem, Carol? Oi, Catarina, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal que está aqui acompanhando a gente no YouTube, pessoal que está aqui acompanhando a gente no Instagram também. Um beijo a todos. É um prazer enorme estar aqui de novo, né, no canal da CM, contribuindo um pouquinho com o meu conhecimento, com a minha vivência, né, no mercado financeiro e principalmente, né, Catarina, fazendo um alerta para quem está começando a investir agora e a gente quer o quê? Evitar alguns deslizes. E para isso a gente está fazendo esse tema de hoje. Com certeza, nada melhor como quem já passou por isso para falar, né, Carol? Exatamente. É mais sábio a gente aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros, né? É bem melhor. É bem mais tranquilo. Pessoal, a gente vai comentar quais são esses erros e vocês colocam no chat se vocês já cometeram ou não, para dar um feedback pra gente. É isso aí. Catarina, pra gente começar, eu separei aqui os três, assim, que eu acredito que sejam os principais, que quem está começando a investir agora deve evitar, né? A gente falou estratégias, mas na verdade eu considero como erros, né? Erros operacionais, assim, de que quanto menos a gente fizer isso, melhor serão os nossos resultados, né? O primeiro deles é começar a investir sem estudar. E estudar o quê? Né? Porque estudar é muito geral, muito amplo. Estudar o quê? O primeiro item que a gente precisa estudar é o nosso perfil de investidora. Qual é o meu perfil? Por quê? Porque tem determinados tipos de investimentos que não se encaixam no meu perfil. Então eu preciso saber qual é o meu perfil para eu conseguir conciliar com o meu perfil, as minhas perspectivas com os tipos de investimentos existentes, porque tem investimento para todos os gostos e para todos os bolsos, né, principalmente. O segundo, assim, que a gente não pode fazer exatamente nesse tópico de sem estudar, é a história do efeito manada. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse efeito manada. O que é? Tem muita gente falando de uma determinada ação, por exemplo, né? Oi, né? Vamos lá. E aí, o que seria esse efeito manada? É você, sem preparo nenhum, sem estudar, sem fazer aquele checklist necessário antes de investir, por exemplo, em algum produto, vai lá, só porque tá todo mundo falando, você realmente vai lá e faz aquela aquisição, seja de uma ação, seja de um fundo, etc. O que for, efeito manada. Maria vai com as outras, né? Ouvi muita gente falando, vou entrar. Então, isso é um dos erros que a gente tem que evitar. E eu falo porque, assim, eu passei por uma situação muito parecida, né? Há uns 3 anos, eu estava num evento, né? E tinham vários traders, vários investidores, assim, com uma experiência muito maior do que a minha, digamos. E eles estavam falando de uma determinada ação. E aí, eu fui para casa e só pensava nela. Eu só pensava naquela empresa, não sei o quê. Só que ao invés de eu fazer esse caminho de estudar, entendeu? De buscar as nuances daquela empresa, de como que se comporta aquela ação, não, eu fui lá e comprei, né? Então, assim, foi o pior erro que eu cometi ali, tem mais ou menos uns 3 anos, e para eu sair dessa ação, demorou muito tempo, porque, assim, ficou oscilando negativo muito tempo, então... nesses casos, assim, eu não trabalho com stop loss, né, que são as ações mais buy and hold, assim, compra e segura, então eu não trabalho com stop loss nesse caso. O que aconteceu? Eu demorei muito tempo para conseguir sair, de certa forma foi com lucro, mas foi com lucro muito pequeno, mas aquela ansiedade de sair era muito grande, e eu falava assim, todos os dias eu olhava pro meu home broker, eu via aquele ticker lá e eu falava, gente, por que eu fiz isso? Né? Então, assim, dá até desespero. Não sei se vocês aí em casa já passaram por isso, mas comigo não foi muito legal, não. Então, Já evitem. aconteceu, viu?
Com você também, Catarina? Tá, eu tinha um dinheiro, eu falei, bom, quero comprar uma ação, não sei qual ação comprar. Aí eu vi um papel, todo mundo tava falando desse papel. Eu falei, todo mundo falando, vi que ele deu uma oscilação bem grande. Dá até Falei, desespero. vou comprar, né? Vai que se recupera. Aí tudo bem, aí eu comprei, quando eu vi só tava caindo. Vou começar a ver o que é essa empresa. Aí eu vi uma empresa totalmente instável. Depois eu fui analisar o gráfico, não devia ter comprado. Aqui não tinha tendência de alta, não tinha nada. Exatamente. Aí comprei sem estudar, até sair da ação foi difícil. Comprei na alta total. Então, essas coisas, assim, para quem tá começando, por isso que a gente tá fazendo isso, para falar, para alertar, olha, cuidado. Se tiver todo mundo falando, né, e tem até uma frase, acho que é do próprio Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele diz assim, se tiver todo mundo falando, você pode vender, né? Então, vários investidores usam essa estratégia, mas não é exatamente isso, mas justamente por quê? Porque quando a popularidade está muito grande, né, o papel às vezes já atingiu o seu pico, né, do seu preço ali, etc. Então a gente precisa ter uma atitude mais cautelosa quando a gente for começar. Então passa pelo estudo, a gente precisa estudar sim. Temos que saber também estudar os nossos próprios objetivos e os nossos prazos, porque cada pessoa tem um objetivo diferente, com prazos diferentes. E os investimentos, eles estão aí, né? A nossa prateleira está cheia de investimentos que justamente atende, né, vários tipos de pessoas. Eu preciso saber exatamente qual é o meu objetivo. Meu objetivo é, por exemplo, curtíssimo prazo. Se é curtíssimo prazo, sei lá, eu vou precisar do dinheiro daqui 3 meses. Eu vou colocar em renda variável tudo? Eu vou colocar em ações? Como que eu vou saber o comportamento do mercado durante esses próximos 3 meses? Então eu preciso de quê? Posso investir? Posso. Mas aí, como o meu prazo é muito curto, eu preciso de algo que me dê o quê? Um pouco mais de segurança. E ao invés de pensar em rentabilidade, eu vou pensar em segurança, em tranquilidade, não oscilação, né? Não quero um papel que oscile muito. Eu posso colocar, por exemplo, no Tesouro Selic daqui 3 meses. Mas e se meu objetivo for a longo prazo? Se eu for fazer investimentos para minha aposentadoria, por exemplo. Então, eu posso sim colocar em outro tipo de investimento. Então, tudo isso tem que ser estudado. Esse é o primeiro passo, então. E é o primeiro erro que eu falo, né? Começar a investir sem estudar não rola, pessoal. Não rola mesmo. Ó, até o João Ricardo ali, ó, ele escreveu, tô até hoje preso. Então, Catarina, não somos só nós duas. João Ricardo ali, a gente se sente abraçada por você, né? Concordando aí também. Eu sinto muito, mas infelizmente acontece, né? O segundo erro, que eu acredito que seja importante falar sobre ele, é a questão da não diversificação. Catarina, é aquela teoria de todos os ovos numa só cesta. Isso não rola, não pode. Não coloque, gente. Carol, eu ainda tenho pouco capital, eu ainda não tenho um capital muito grande. Ok, então, se você não tem um capital muito grande, comece, né? A primeira coisa que você vai fazer é colocando em diferentes tipos de investimentos, de acordo com o seu perfil, mas em pouca quantidade, nada impede, né? O fato de não ter muito dinheiro disponível no seu início não impede você, né, de fazer essa diversificação. E colocar tudo em um único investimento só, isso pode sim, né, dar muito errado. Isso pode sim levar alguém, por exemplo, a ficar numa situação ruim de insolvência. Então a gente não pode fazer o tal no que o poker fala, né? O all-in-one. Então a gente não faça isso. E uma dica legal para a gente conseguir fazer isso, diversificar, né, os nossos investimentos, é usar e abusar do simulador. Então entra lá no portal, a CM ela disponibiliza um simulador muito bacana. Então você pode comparar diversos tipos de investimentos com prazos diferentes, né, com
benchmarks diferentes. Então você coloca lá, faz as suas comparações. Quanto mais você usar o simulador e organizar a sua vida nele, simulando, mais a chance de dar certo quando você for para a prática, quando você for colocar realmente ali a sua pele em risco, né? Então, quando eu falo não diversificar, pessoal, é justamente para isso, para a gente não deixar tudo em um lugar só. Então, isso é um erro muito grande, né? Que algumas pessoas cometem. Eu respondo quase que semanalmente, tanto pelo Instagram quanto pelo blog, eu recebo muitas perguntas e às vezes relatos, assim, né? Com muitos eu fico feliz, com muitos relatos eu fico triste, porque às vezes a pessoa realmente não se preparou como deveria antes de começar a investir. Então, o legal é a gente não pulverizar também. O que é isso, Carol? É diferente de diversificação. Diversificação é você colocar parte do seu capital em diferentes tipos de ativos, com diferentes rentabilidades, com diferentes prazos. Isso é diversificação. Agora, pulverização é a pessoa sair comprando assim uma ação de cada, né, das empresas listadas em bolsa, por exemplo. Isso é pulverização, isso eu já não concordo e não é legal fazer, porque você não vai ver o seu rendimento ali, né? Você não vai ver a questão dos dividendos, por exemplo. Quando você investe numa empresa que paga dividendos, o que você vai ganhar? É na quantidade, né, de ações que você tem. Quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai ganhar. Então, quando a gente pulveriza, você coloca um pouquinho ali em cada ação, assim, vai ser muito difícil primeiro, que é difícil controlar, e segundo, que é difícil também de você ver um resultado satisfatório financeiro, né? Então, o Reginaldo tá perguntando ali, em qual parte da plataforma fica esse simulador? É dentro do site, né, Catarina? Do próprio site da CM. Dentro do portal de cliente, na barra esquerda azul, vai ter lá comparativo. Aí você dá para comparar os investimentos, é bem legal. Exatamente. O Max falou assim, eu estava posicionado antes da pandemia, mas saí a tempo. Que bom, Max, que bom. Em muitas ações, exatamente, observou o timing, né? Ele observou o timing. Que legal. Até porque muitas caíram, né, Carol? Muitas caíram, exatamente. Não, assim, a grande maioria, né? Eu acho que praticamente todas. A minha carteira, ela ficou vermelha ali por uns 2, 3 meses, que eu nem olhava mais. Falei, não vou olhar. Não tem como olhar. Quando a gente tem essa estratégia de longo prazo, em muitas ações, em muitas empresas que a gente acredita, né? Que são empresas sólidas e que com certeza elas vão passar por esse momento de crise e vão sair lá na frente de uma forma mais tranquila, né? A gente acredita nelas. Então, a gente carrega esses papéis por muitos anos. E quando acontece esse tipo de crise, a gente precisa dar uma segurada, né? Para não pensar tanto no vermelhinho. É por isso que é tão importante o que eu vou falar agora, Catarina, que é o terceiro erro. Que muita gente começa a investir, e às vezes começa a investir em ativos de renda variável até, sem fazer a reserva financeira primeiro. E o que isso acarreta? Se você não faz a sua reserva financeira antes de você começar a investir, principalmente em renda variável, você pode incorrer em momentos como o que a gente viveu aqui, né? A gente viveu aqui, não, a gente está vivendo no mundo, né? Viveu no mundo, todas as bolsas despencaram, né? Os mercados financeiros em geral, assim, tiveram uma queda muito, muito brusca. Você corre o risco de ter que vender as suas ações por necessidade e aí você vai perder dinheiro. E não é esse o intuito. O intuito de ações não é perder dinheiro. Ninguém vai entrar querendo já pensando nessa questão de perda. A gente vai entrar sim com a atitude proativa. Só que para isso a gente tem que estar resguardado. E como que a gente vai se resguardar? Fazendo primeiramente a nossa reserva financeira. Então, o terceiro erro, na minha opinião, e é muito importante isso,
começar a investir sem reserva financeira. Não dá, não rola. O que a gente tem que pensar então? Quando eu falo de reserva financeira, é maior segurança e menor rentabilidade. A gente não tem que pensar aqui que você vai dobrar o seu dinheiro, vai dobrar o seu capital em 30 dias. Não existe isso. Quando a gente fala em reserva financeira, é um negócio bem tranquilo, né? Ali a rentabilidade dele não é muito grande, não é satisfatória assim do ponto de vista de outros investimentos. Porém, ela tem que estar acessível, a liquidez dela tem que ser alta, então eu não posso deixar a minha reserva financeira em qualquer lugar, eu preciso me preparar. E para qualquer investidor, para quem estiver iniciando principalmente, o primeiro passo é fazer a sua reserva financeira. Mesmo que você não tenha ainda o dinheiro total, porque a gente sempre fala aqui que a reserva financeira ela tem que ser feita com o seu gasto mensal. Você multiplica o seu gasto mensal por 6 vezes, né? De 6 a 12 vezes o seu gasto mensal. Não é o que você ganha, é o que você gasta. E aí você guarda esse dinheiro. Onde você vai guardar esse dinheiro? Você vai guardar esse dinheiro em um investimento que seja com uma segurança muito maior, né? E a gente indica sempre colocar, por exemplo, no Tesouro Selic, porque a liquidez é diária. Então, faça primeiro isso. Mesmo que você não tenha o dinheiro total dos 6 meses do seu gasto mensal, você começa fazendo. Investimento, né, Catarina, é muito hábito também. É a gente começar. Não interessa, eu vou repetir, gente. Vamos desmistificar isso. Não existe isso de começar lá com muito dinheiro. Investimento é só para quem tem muito dinheiro, é só para quem é milionário, bilionário. Não existe isso. Você pode começar com o que você tem, basta você querer. Então, o primeiro passo, você começa a estudar sobre as formas de investimento que existem, né? sobre o seu perfil de investidor, começa a fazer sua reserva financeira e passa, né, a fazer disso, um hábito na sua vida. E esse hábito vai te trazer frutos maravilhosos. Daqui 2, 3 anos, por exemplo, se você não começou hoje, você vai olhar e falar assim, por que eu não comecei lá atrás, né? Então, é sempre bom. Então, é sempre tempo de começar a mudar esses hábitos, né? E investir. E isso da reserva financeira, eu falo muito pro pessoal que me chama, né? Às vezes eu coloco algumas coisas de investimento no meu Instagram e o pessoal me chama para falar sobre isso. E geralmente o pessoal da nossa idade, assim, não quer fazer uma reserva de emergência, né? Porque quer ver aquele dinheiro rendendo e a sensação de deixar aquele dinheiro parado, né? É muito ruim pra gente que é meio ansioso, apressado. E eu falo, não, gente, é muito necessário. Eu também tinha isso na minha cabeça, mas quando você começa a estudar, você vê como realmente é necessário, até para uma organização financeira, para você ter sua vida organizada. Porque se você não tem uma reserva financeira, acontece alguma coisa, você tem que usar cheque especial, tem que usar cartão de crédito, você vai acabar se endividando ali. Então, a reserva é muito importante. E quem não tem reserva financeira, tem tudo em renda variável, acontece alguma coisa, tem que tirar o valor. Tira no prejuízo, ou é um ativo não muito líquido, acaba perdendo time. Então, isso é ruim. Reserva financeira é realmente primordial. Primordial. Eu acho que é o passo inicial para quem está realmente querendo entrar nesse mundo, né, dos investimentos e do mercado financeiro. E por conta disso, a gente está desenvolvendo essa série de conteúdos aqui, né, com esses temas voltados realmente para quem está começando e auxiliar, né, a ideia é justamente essa, auxiliar o máximo possível, tanto no site como um portal que está extremamente acessível, tranquilo de navegar, muito legal, e tanto pelo site quanto pelas lives, pelo conteúdo que a gente tem feito aqui no YouTube, no Instagram, para justamente que quem está começando sinta-se um pouco mais seguro. Poxa, peraí, eu tenho ali um pessoal que vai me ajudar, que vai me orientar nesse sentido, então é mais tranquilo mesmo, né, Catarina? Com certeza, a gente até fez uma live
umas semanas atrás a respeito da reserva de emergência e falando sobre o tesouro, como indicação um tesouro. Então, se você não viu, tá aqui no nosso canal da CM do YouTube. É só você entrar lá, está disponível. Depois que acabar essa live, você pode entrar e ver essa e todas as outras que a gente fez, né, Carol? Exatamente. A gente já tem aí uma série de lives, né, Catarina? E é interessante porque, assim, a gente percebe que muitas pessoas chegam, né, através dos canais, né, e começam a conversar e fazem amizade e trocam ideias, tiram dúvidas. Então, essa troca é muito importante. Eu sempre falo isso, né? Não adianta nada a gente estar aqui sozinho, né? Que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Então, eu acho muito interessante quando vocês mandam também os feedbacks de vocês, quando vocês mandam as perguntas, porque a gente se sente nessa corrente boa, né? Toma lá da cá. Com certeza. Pessoal, quem ainda não deixou o like, não esquece, deixa o seu like. Quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. E a Carol também tem os meios dela. Compartilha com a gente, Carol, para quem ainda não te segue, não te conhece. Tá. Eu tenho o blog Mulher na Bolsa, que eu criei. Inclusive, eu tô vendo muitos meninos aqui com a gente na live hoje. Quero mandar um beijo para vocês e mandar um convite para vocês também, para os meninos que estão aqui com a gente. Incentivem as mulheres da vida de vocês para que elas possam começar a cuidar do dinheiro e investir o dinheiro delas, tá bom? Eu sei que vocês têm mães, têm irmãs, têm namoradas, né? Têm esposas, têm filhas. Então façam aí atendam esse convite, né? Por favor. Convidem essas mulheres a participarem. Então, vocês podem me encontrar lá no blog, www.mulhernabolsa.com.br. Aqui no YouTube também temos o canal Mulher na Bolsa. E no Instagram é @Caroline Dyer. Eu vou deixar aqui no chat. Quem quiser acompanhar por lá, eu posto o conteúdo também por lá. Ótimo. Pessoal, eu queria deixar uma dica para vocês, que a gente falou bastante a respeito de ações hoje. E eu acho que um erro que muitas pessoas cometem também e caem no de estudar você entra ali na plataforma com o seu dinheiro já e você já quer, vou comprar alguma ação para ver como é. A gente recomenda que você sempre vai no simulador, brinca um pouquinho com ele, vê como você faz uma boleta, aí você chama a gente, tira suas dúvidas de como preencher e tudo mais. Não vai já na hora e compra, porque às vezes você pode estar comprando na alta, como foi o meu caso. Você pode estar comprando fora do tempo, pode fazer alguma operação errada. Então, isso que a Carol falou, de você estudar, de você ir no simulador, é muito importante. A gente não precisa ter pressa. Exatamente. E a paciência, ela tem que andar, né, do nosso lado, Catarina. Eu acho que quanto mais paciência a gente tiver com relação ao nosso dinheiro, muito melhor vai ser o nosso resultado. Por quê? A gente não pode querer ter resultados do dia para a noite, porque do dia para a noite é só se realmente a gente ganhar na loteria, né? Como de fato isso pode acontecer, mas do contrário, né? É devagar, sabe? É aos poucos. E o pouquinho, todos os dias, ele se transforma em muito. Então a gente tem que ter essa consciência de que sim, o longo prazo ele vai demandar o quê? Um pouco mais de paciência e principalmente a disciplina. Porque a gente não consegue ter resultados muito bons sem a disciplina. Eu sempre falo isso em todas as minhas aulas. De todos os meus cursos, eu bato em cima dessa tecla da disciplina. Porque quando a gente tem um objetivo definido, a gente consegue, fica muito mais fácil para a gente visualizar o nosso hábito diário, o nosso hábito mensal, por exemplo, de guardar uma determinada quantia. Poxa, daqui a 3 meses eu posso aumentar essa quantia. Mas e se o meu salário não aumentar? O que eu faço? Eu posso diminuir os meus gastos ou eu posso ainda inventar uma renda extra, né? Tem até o Thiago Brunet, ele fala muito isso, eu acho fantástico. Nossa, mas eu não sei fazer nada. Você sabe ler e escrever? Ah, então você já pode ajudar alguém que não sabe ler e escrever. Você pode escrever algo, você pode criar um blog, você pode escrever um livro, você pode fazer várias coisas
só com essas ferramentas de alfabetização, por exemplo, né? Então, a gente precisa sim se movimentar para buscar uma fonte de renda extra quando a gente tem esse objetivo de médio e longo prazo. Verdade. Isso diz tudo cai até na renda fixa, né? Porque, por exemplo, eu vou adquirir um título que é atrelado ao CDI, vai render uma porcentagem do CDI, mas eu não sei o que é CDI. O que eu vou esperar desse título? Não é verdade? Exatamente. Então, até isso a gente precisa estudar. A renda fixa é simples, você vai deixar lá, vai esperar o vencimento para sacar. Na teoria é bem simples, né? Mas a gente precisa saber o que é um CDI, porque a gente vê lá, 120% do CDI. Quando a gente não sabe, pode achar que vai render 120% do nosso patrimônio. Não é isso. É 120% de uma taxa que se chama CDI. Então, tudo a gente precisa ter muito conhecimento para você mesmo acabar não se decepcionando, porque aí você adquire um título que acha que vai render 120% do seu patrimônio e rende 4%, por exemplo, né? Exato. Então, tudo precisa de estudo. A gente sempre recomenda, pessoal, estudem mesmo. A gente recomenda porque a gente já passou por isso e não quer ver vocês errando também. Exatamente. Ó, Catarina, deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal do chat, tá? Tem o Luizinho aqui, um beijo, Luizinho. Um beijo pro Paulo, que é meu amigo, que ele investe tudo em pudim, tá? Ele faz tudo, todos os investimentos dele voltam para o pudim. Eu quero mandar um beijo também pro Max, pro Nivaldo e pra Maria, que elogiaram aqui. Muito obrigada, pessoal. Ó, o Max falou uma coisa legal, precisa ter mais mulheres na Bolsa de Valores. Eu concordo, Max, eu concordo. Também. É tão legal quando a gente vê uma mulher aqui no chat, né? Não é? Muito legal. Maria, um beijo pra você. Fiquei muito feliz quando eu vi você aí. Beijo, Maria. Carol, você quer fazer uma pergunta pro pessoal? Vai rolar sorteio hoje? Valendo uma camiseta. Então, gente, uma pergunta, o primeiro que acertar, leva a camiseta. Tá, eu queria que alguém então resumisse aí, colocasse pelo menos 2 erros que não devem cometer. Quem estava assistindo a live aí vai saber. Pelo menos 2 erros que não deve cometer quem está iniciando, quem está começando a investir. E aí, se falar aí no chat, o primeiro que falar, né, Catarina, vai ganhar. Primeiro que falar e falar certo, leva. É isso. Então vamos, rapidão, pessoal. Vocês têm 10 segundos. O Luizinho, essa é fácil, Carol. Fácil, Carol. O Luizinho, ele não pode participar, porque toda vez ele ganha, né? O Eglis, muito obrigada, Eglis. Muito obrigada. Obrigada, Eglis. Ó, o Ricardo pessoal, começou. Você que ainda não conseguiu. Já colocaram? Não, o Ricardo começou só com uma. Falou não diversificar. Já acertou. Nossa, mas falta mais uma. Muito atrasado. Nem tem que do Ricardo. Pessoal, na resposta de vocês, coloquem 2 erros juntos. 2 erros. Isso. Ó, o Max falou ali, ó, não entrar sem testar no simulador, né, que seria sem estudar, e não diversificar. Boa. Acho que a resposta do Max até agora é a que tá mais completa. É verdade. Então, Max, você ganhou a camiseta, chama a gente no Instagram, passa seu endereço e o tamanho da camiseta, por favor, senão a gente vai ter que enviar qualquer tamanho. Não esquece, tá bom?